Olá, feliz dia! Estamos de volta para alegrar o seu estado de espírito com muitas dicas de como nos tornarmos pessoas mais felizes. Que tal? Coisa boa, não é? Está no ar para você o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos de coração a sua companhia. Hoje você acompanha o quadro Sou Feliz, que sempre propõe mudanças, não por meio de simples palavras, mas de vivências que vemos se comprovarem. Os preletores Ennio Masakihara, Jundi Miyaura e Luiz Miguel Dávila Mendonça nos ensinam caminhos para uma espiritualidade mais ampla através da transcendência do corpo físico. Música para iluminar a alma você encontra no programa de hoje, um belíssimo hino sagrado da Aceite ou Noie que foi recém-lançado. A alegria de orar para os antepassados será o tema da palestra do preletor Ennio Masakihara. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. O quadro Sou Feliz traz agora o relato de uma pessoa que estava precisando de uma força extra para conseguir resolver o seu problema. E ela encontrou. Ela aplicou o que aprendeu na Aceite ou Noie e estabeleceu uma nova realidade através da sua fé. Acompanhe. Muito obrigado, muito obrigado. Eu conheci a Aceite ou Noie no ano de 2000. Tão logo eu fui demitido de uma empresa que eu trabalhava há 23 anos, recebi uma indenização que daria para levar esse dinheiro por mais ou menos uns 6 meses. Mas queria, nesse tempo, também trabalhar não como empregado, mas como empresário, como um profissional autônomo. Eu sou advogado, atuo no ramo trabalhista, atuo também na direito empresarial e por isso queria ter meu próprio negócio. Conheci a Aceite ou Noie e fui convidado a conhecer as academias no Japão. Tive medo de gastar o dinheiro que eu tinha, porque era um dinheiro que eu levaria mais ou menos 6 meses para a manutenção da família, do meu escritório. Mas fui convidado e fui para o Japão, eu e minha mulher. Fomos, conhecemos as academias. E desde então não deixei a Aceite ou Noie. Comecei a fazer os cursos, o ciclo de estudo da prosperidade, curso por correspondências. E a Aceite ou Noie me levou a prosperar. Adquiri uma nova casa. Foi a primeira vez que eu, em 2000 e pouco, adquiri um carro 0 km e por aí fui adquirindo vários carros. Isso tudo através dos ensinamentos da Aceite ou Noie, na fé, nas lições do mestre Masaharu Taniguchi, que sempre me impulsionaram, me impulsionam até hoje. E desde que eu conheci os ensinamentos dessa maravilhosa filosofia, não deixei de participar dos
seminários especiais que ocorrem em todo o Brasil, um a cada ano, e também do Seminário da Luz. Muito obrigado. Se você quer prosperar, assim como eu prosperei, tanto no lado financeiro como no lado espiritual, venha, como eu, conhecer os ensinamentos da Seitinoye. Muito obrigado. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas oram em conjunto em memória das pessoas queridas que já partiram deste mundo. É a festividade do Santuário Roso, que acontece na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Alegria, muita alegria, graças a Deus. Uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui. Já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Trata-se de um ato de amor de suma importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde, da harmonia na vida de todos os integrantes do seu lar. Participe da 57ª festividade do Santuário Roso do Brasil e da 29ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. É dia 14 de abril, das 9 às 14h30. É incalculável o número de vidas transformadas pelo poder da oração aos antepassados e pelo simples gesto de enviar registros espirituais para Ibiúna. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br. Experimente a felicidade que essa iniciativa pode proporcionar a você e a todos os seus familiares. Fiquem com Deus e recebam um abraço afetuoso da família Seitinoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! Transcenda a limitação do corpo físico é o tema que reuniu frente a frente os preletores Enio Masakihara, Jundi Miyaura e Luiz Miguel Dávila Mendonça, que em fina sintonia desfilam saberes fundamentais e dicas de como avançar espiritualmente. Acompanhe. Muito obrigado, a Seitinoye trazendo respostas para você. E o programa de hoje também é especial para você que está em casa, assistindo o programa da Seitinoye pela primeira vez. O nosso muito obrigado. A você que já acompanha o programa, o nosso muito obrigado. Que sejam cada vez mais felizes. E o assunto de hoje está aqui no livro A Chave da Vida Feliz, volume número 2. A Chave da Vida Feliz, volume número 2. E o assunto de hoje é: transcenda a limitação do corpo físico. E para nos orientar sobre esse assunto, professor Jundi Miyaura. Tudo bem, professor Jundi? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado. É possível transcender a limitação do corpo físico? Com certeza, isso é uma coisa fantástica, né? Nós vamos estudar isso hoje. Muito obrigado, professor. E professor Luiz Miguel Dávila Mendonça. Tudo bem, Luiz Miguel? Muchas gracias, professor, e muchas gracias a todo o público que nos assiste neste momento. Muitas graças, Muitas gracias. Sai de inconsciência. Muitas graças, muitas graças. Muitas gracias. Então, se é possível, professor, como transcender a limitação do corpo físico? Muitas pessoas têm essa noção ou conceito, né, de que nós somos limitados, nós temos uma força tal e para por aí. Mas, na realidade, você tem uma força muito maior do que você imagina. Então, dizem que nós usamos somente 5% da nossa mente. E nossa mente total é 100%. E esses 95% está no subconsciente. Então, conosco também a relação é mais ou menos igual, né? Nós temos uma potencialidade infinita. Só que nós nos limitamos
e não usamos toda essa potencialidade, né? Aqui na página 89 desse livro aqui, A Chave da Vida Feliz, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, tem um caso de uma pessoa que começou a chover bastante ali na vila e de repente começou a descer muita água ali para o barraco dele, né? E ele viu que a água ia destruir o barraco dele. O que ele fez? Ele pegou ali, não pensou duas vezes, pegou uma enorme pedra, colocou em frente ali onde vinha a água, né? E graças a essa atitude dele, a água batia na pedra e desviava do barraco dele. E graças a isso daí, então, o barraco dele não foi levado pela água. Aí depois que passou tudo, né, saiu o sol, ele foi lá tentar levantar a pedra outra vez. E olha que não conseguiu levantar a pedra. Da onde que veio, então, essa força que surgiu naquele momento? Então, na realidade, quando você está em uma situação difícil, uma situação que exige um grande esforço, esta força aparece na sua vida. E, então, esses exemplos mostram que realmente nós temos uma potencialidade infinita, somente que não usamos totalmente, né? É verdade. Quando a situação está apertada, parece que a força triplica, né? Sim, com certeza. Tá certo. Professor Luiz Miguel, aqui na página 90 do livro, A Chave da Vida Feliz, volume número 2, o professor Masaharu Taniguchi tem um tópico que fala como viver alegre e confortavelmente. Como viver alegre e confortavelmente nos dias de hoje. Bom, ele aqui nos ensina o seguinte, que a pessoa pode viver desse jeito quando ele tem que mudar certos conceitos que ele tem. Como contou o exemplo de há pouco o professor Junji, ele contou que essa pessoa tinha uma força muito grande no seu interior, mas essa força ele não manifestava. Inclusive tem outro caso aí de uma pessoa que estava doente e acamado, mas chegado um momento quando ele viu em perigo de morte, e parece que inundar sua casa, ele que fez? Ele levantou, esqueceu da paralisia, esqueceu que não movimentava os braços e as pernas e saiu correndo. Então, isso que significa? Significa que todos nós possuímos grande força, grande capacidade, grande possibilidade no nosso interior, mas que em determinados momentos ela se manifesta. Tem um caso que aconteceu, eu lembro claríssimo, o caso do meu pai. Uma vez meu irmão, ele colocou a cabeça dentre dois barras de ferro. Curioso ele. E quando ele tentou tirar a cabeça, não podia. Aí ele, logicamente, começou a chorar. Aí meu pai ouviu e ele veio correndo, aquele desespero da criança. Olha, ele pegou do barra de ferro e ele dobrou. E depois meu irmão saiu e todo mundo falou, como o senhor fez isso? Eu desespero de ver seu filho em essas circunstâncias. Ou seja, para viver feliz e, como disse, confortavelmente, é importante exteriorizar essa força que está sendo utilizada em forma mínima. E isso nós temos que estimular. É uma força latente que está no nosso interior. A forma de exteriorizar, isso é que traz conforto, felicidade e a pessoa pode aumentar ainda mais seu rendimento cotidiano. Professor Junji, por que uma vez que a gente tem uma força e que se manifesta nas dificuldades muitas das vezes, por que não manifestamos essa força no nosso dia a dia de uma maneira natural? É porque nós nos autolimitamos, né? Acreditamos que não temos essa força. E aqui no preceito do dia 13, eu vou ler aqui para vocês. Em seu interior existem qualidades que você próprio desconhece. Então, dentro de você existem muitas qualidades que a gente próprio não se dá conta, né? E aqui embaixo está escrito o seguinte: o bebê não tem noção do quanto é lindo e maravilhoso. Mesmo assim, é amado por todos, protegido e criado. O mesmo ocorre com você, que por suas qualidades que você mesmo desconhece, é amado e protegido por todos e recebe colaborações. Tenha mais autoconfiança e sorria com descontração. Seja natural.
Então, quando aparecer uma situação difícil, não pense, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Se apareceu uma situação difícil para você, é porque você tem condições de superar. Então, Deus nunca dá uma dificuldade insuperável para o seu filho. Se Ele está dando uma dificuldade para você, é porque você tem plenas condições de superar essa dificuldade. Então, às vezes, no momento crítico da nossa vida, surge uma força imensa que nós mesmos desconhecemos. Quando era criança ainda, ouvi um relato no Rio de Janeiro de uma senhora que levantou um aero-ilhas. Não sei se, pessoal, o jovem talvez não conheça o aero-ilhas, né? Mas seria mais ou menos que nem o Opala. O Opala tá meio antigo, né? Não sou da minha época, esses dois. Era um carro médio, né? Não um carro pequeno, né? Era um carro médio, né? Honda Civic, mais ou menos. Isso, mais ou menos. Ela levantou sozinho, assim, o carro, né? Com as duas mãos. Por quê? Porque o filho dela estava embaixo do carro. E aí, naquele desespero, né? Por favor, ajude-me, Deus, me ajude. E ela sozinha levantou o aero-ilhas para que as outras pessoas pudessem tirar o filho dela embaixo do carro, né? Então, essa força aparece quando você necessita. E você já existe dentro de você essa força. Então, não se limite, não se autolimite. Deus já te deu toda a força e você tem capacidade para superar todos os obstáculos, tá? Acredite nisso. Tá certo. Professor Miguel, quando... já está sendo explicado aqui que quando há uma dificuldade, a força se manifesta. E quando parece-me que a dificuldade não existe, a gente também desconhece essa capacidade. Aqui estamos falando de força física. E com relação a outros tipos de força, a força do criado, sei lá, a força da decisão, do amor, como que ela tem que ter também essa situação de dificuldade? En este mundo físico, todo é um treino. Todo tem que ser treinado, disciplinado para poder expressá-lo e aproveitá-lo. O ser humano não é somente corpo carnal, não? Ele tem uma mente e essa mente que movimenta esse corpo carnal. Mas essa mente precisa ser treinada também, disciplinada. Através disso é que ele começa a exteriorizar mais essa capacidade. Então, o fato de ter outras forças espirituais, mentais, vai depender muito do treinamento da pessoa. Por isso, a importância, lendo este livro, A Chave da Vida Feliz, é cada linha deste livro fala tantas verdades, fala tanta coisa que a pessoa pensa, reflete sobre o nosso dia a dia e nós começamos, através dessa reflexão, nós tomamos decisões de como mudar o nosso destino, mudar o nosso dia a dia, através de usar corretamente a força mental, a força espiritual e assim em diante. E como fazer esse treinamento, se tudo precisa de treinamento? Bem, existe, sempre falo de que a verdade tem uma força. A verdade tem uma força. E nós precisamos sintonizar com essa verdade. É uma verdade que existe no universo. Uma verdade existente em cada uma das pessoas. Essa grande verdade diz o seguinte: todo ser humano é, por natureza, filho de Deus. Por isso que ele já possui no seu interior capacidade infinita. O ser humano não nasceu incapaz. O ser humano não nasceu doente. O ser humano não pegou tuberculose. Ele nasceu perfeito e com capacidade infinita. Então, precisa, através das palavras, sintonizar com esta verdade. Sintonizar com esta verdade significa mentalizar, pronunciar palavras, murmurar palavras que falem sobre essa essência perfeita que já existe por trás deste corpo carnal. Então, todos os dias, sempre que tiver um tempinho, vai repetindo. Sou filho de Deus, tenho capacidade infinita, sou filho de Deus, sou capaz, sou inteligente, sou feliz,
sou saudável, sou próspero, sou harmonioso. Essas palavras que se repetem em cada momento que a gente tem tempo, começa a sintonizar com a verdade. E essa força da verdade faz exteriorizar essa verdade e no nosso cotidiano as coisas começam a mudar. Professor Jundi, estamos falando agora sobre essa manifestação da capacidade, né? Falamos da capacidade física, estamos falando agora da capacidade do amor, da vida, essas coisas todas aí. E como uma pessoa que vive em casa, num ambiente sombrio, por exemplo, cheio de desavenças, desarmonia, e precisa, de uma certa forma, mudar isso. Para isso ocorrer, uma das coisas necessárias é o amor. E a pessoa fala assim, não adianta eu falar e orientar que as pessoas não mudam, a pessoa não muda, a cabeça dura. Como exteriorizar esse amor de uma forma mais intensa para mudar o ambiente? E aonde encontrar esse amor se já está cansada de tentar fazer isso e não consegue? Normalmente as pessoas estão presas aos 5 sentidos, né? Então nós vivemos no mundo material, e estamos cercados por coisas materiais e fatos materiais que estão acontecendo na nossa vida. Então nós limitamos a nossa mente e ficamos nesse mundo material. Então nós temos que sair desse mundo material e entrar no mundo de outra dimensão, ou seja, no mundo de Deus, e Deus é luz. E para você entrar nesse mundo de outra dimensão e entrar em sintonia com Deus, é praticar a meditação da Seichonoye. Então aqui o mestre fala na página 90, para tanto, convém praticarmos a meditação Shinsokan, a fim de conscientizarmos de que o ser humano não é corpo físico, mas sim um ser espiritual. E à medida que você vai sintonizando com essa força que o professor Miguel acabou de falar, você vai sintonizando com Deus, né? E para atingir esse estado, nós fazemos a meditação da Seichonoye. E aqui nós temos agora um DVD que foi lançado pelo professor Yoshio Mukai. E aqui ele ensina como fazer essa meditação para sintonizar com Deus. Na medida que você vai sintonizando com Deus, essa tristeza, esse desânimo, né, desarmonia, ilusão, vai desaparecendo da sua vida. Então, se você dirigir sua mente 50% para Deus, 50% dos seus karmas são eliminados, dos seus pecados são eliminados. Se você dirigir 100% da sua mente para Deus, então 100% dos pecados são eliminados e você não precisa pagar karmas nenhum. Então, o segredo para você sair do marasmo é justamente praticar a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta, e esse é um dos preceitos da Seichonoye. Iluminar a mente, praticando a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Aqui está o segredo para você superar todas as limitações do seu corpo, entrando em contato com Deus, que Deus é onipotente, onisciente, com certeza já lhe deu essa força infinita. É apenas um problema de sintonização para você manifestar Deus na sua vida. Muito obrigado. Então, olha, DVD sobre a explicação do que é a meditação, a explicação da prática da meditação e a meditação propriamente dita. Então, está agora em DVD por apenas R$15. Então, você pode adquirir esse DVD e também o livro A Chave da Vida Feliz, que é esse livrinho azul que está sendo utilizado nesse estudo. Então, através do site www.sni.org.br/livraria virtual ou pelo telefone 0800 770 2600 do fixo, e se for do celular 0 prestadora 11 5014 2209. Então é só entrar em contato com a gente. E também, olha aí, ó, para você que assiste o programa da Seichonoye hoje pela primeira vez, é só ligar no telefone pelo fixo 0800 770 2600. A ligação é grátis e você recebe aí na tua casa uma das revistas da Seichonoye, inteiramente grátis aí, ó, na tua casa. Então é só ligar e receber esse presentaço aí, ó, na tua casa, como uma alegria a mais na sua vida, pela verdade contida nas revistas da Seichonoye. Você recebe uma. Professor Jundi, professor Luiz Miguel,
quando fala exteriorizar a capacidade, transcende o corpo físico e vai além, né, dessas limitações do corpo físico, fala também sobre aqui, né, como viver alegre e confortavelmente. E também aqui fala no livro A Chave da Vida Feliz, volume número 2, a felicidade e a infelicidade estão na mão. De que maneira, então, nós podemos transcender essas limitações da matéria, limitação do corpo físico e ser feliz, ser próspero, ser saudável, de uma maneira que a gente possa ser útil ao próximo? Desculpa. Por favor, não. Aqui nos está ensinando esse livro sobre refletir, porque diz que a própria autolimitação surge de pensamentos já existentes que eu não posso, não sou capaz. Então, nós precisamos mudar esse tipo de pensamento. E há pouco o senhor fez uma pergunta corretamente respondida pelo professor Junji, sobre como esse amor para manter, no lar, muitas vezes as coisas também. Eu quero mudar o lar, quero que as coisas aos poucos, mas aquele filho não obedece, etc, etc. Mas não é a outra pessoa, somos nós que devemos de mudar os nossos pensamentos. Como disse, persistir até o fim. A esperança é o último, né? Então, aí tem que aplicar isso também. Se eu tenho um pensamento, todo homem é filho de Deus, mesmo olhando uma situação que não muda, eu continuo com essa ideia principal, não? Todo homem é filho de Deus, se você é filho de Deus, eu amo você, eu amo a humanidade. E manter esse pensamento até o final. Que com certeza isso vai se manifestar, porque somos aquilo que pensamos. Então, não simplesmente um pequeno desejo de um momento, mas pensar significa uma coisa constante, uma coisa a cada momento, todos os dias, está sempre repetindo constantemente isso. E aqui até inclusive falou sobre a prática da meditação Shinsokan, para sempre estar centrado na verdade. Nos diz uma coisa interessante, diz, praticar a meditação Shinsokan todos os dias em um horário certo e identificarmos-nos com essa verdade. Até chega esse ponto, não? De esse treino de que seja em um horário certo, porque parece que essa consciência aumenta quando cada dia mais na mente que fuge, pensa no passado, no futuro, concentra em um ponto, essa mente aumenta. E se concentramos na verdade, logicamente que a verdade vai se manifestar mais na nossa vida também. Ou seja, já existe um mundo maravilhoso, um mundo onde nós podemos expressar essa capacidade infinita, um mundo perfeito. Mas para que ela se projete aqui, é preciso que nossa mente esteja disciplinada, através da prática da meditação Shinsokan, através da leitura destes livros excelentes. Aí é que vai se expressar neste mundo aquilo que nós somos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso tempo já se esgotou, né, essa nossa participação, mas ele pediu um favor para o professor Junji, em 30 segundos, uma dica para uma pessoa encontrar forças para superar as limitações, digamos assim, de carências financeiras e ser feliz e rico. Para você manifestar a potencialidade infinita, participe de um dos seminários nas academias da Seichonoye. Lá você vai ter palestras, vai praticar a meditação Shinsokan e vai fazer uma série de práticas para extrair esse Filho de Deus que está dentro de você. Com certeza, você, quando voltar da academia, vai ser uma outra pessoa, otimista, alegre, com um grande ideal para ajudar grande número de pessoas. Então, participa de um dos seminários nas academias da Seichonoye. É a nossa dica. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Junji Miyaura, professor Luiz Miguel Dávila, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus sempre. Esperamos você numa das academias da Seichonoye. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye,
onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano, como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga a sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Os hinos sagrados da Seichonoye nos trazem muita paz. É como se seus versos caminhassem por dentro de nossas almas, enchendo-nos da alegria de estarmos vivos. Então, que tal? Acompanhe mais um videoclipe de Engrandecedores Requintes. Veja! Quando manifestamos gratidão aos nossos antepassados, vencemos mais facilmente todos os problemas. Isso ocorre porque nossas raízes se tornam mais profundas que os muros que nos cercam e nos fazem vencer todos os limites do mundo visível. A alegria de orar para os antepassados é o tema da palestra de agora com o preletor Enio Masaki Hara. Para você, acompanhe. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. E hoje o assunto é sobre a alegria de orar aos nossos antepassados. A alegria de agradecê-los. Por que nós estamos aqui? Qual a ligação que nós temos entre eles e você, entre eles e nós aqui nesse mundo terreno, e eles já numa outra dimensão? E tem tantas pessoas melhorando de vida, curando de doenças, prosperando,
se harmonizando, se libertando de vícios, agradecendo através de orações os seus antepassados. E para falarmos sobre esse assunto, livro O Amor entre Pais e Filhos, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, que fala aqui uns assuntos fantásticos. Entre um deles é sobre esse relacionamento entre nós e os nossos antepassados. Que bom! Então aqui na página 211, a partir da página 211 começa a falar sobre isso. Nós vamos aqui na página 212. E aí, beleza em casa? Tudo bem? Os filhos, maridão, esposa, os amigos, trabalho, tudo beleza? Pode melhorar? Pode, sempre pode. Não há limites, né? Não há limites para nada para o homem filho de Deus perfeito. E quando vive esse filho de Deus perfeito, então não há limites. Então para você que está em casa hoje, talvez aí, meio jururu, pensando até fazer besteira na vida, em alguns casos ao extremo, pensando em acabar com a vida ou acabar com a vida de alguém, lembre-se, por favor, o fato de acabar com a vida não acaba o sofrimento. O fato de tirar a vida de alguém não significa que a sua vida vai melhorar. Porque ao tirarmos a vida, por exemplo, o sofrimento não está nessa vida, entre aspas, que tiramos, chamado corpo carnal, matéria. Você pode até passar por uma outra dimensão e deixar esta vida, como diz o outro, o corpo carnal. Mas o sofrimento, a sua angústia, a sua dívida, a sua dor, não está aqui na matéria. Então, mesmo que acabe com isso, o sofrimento não muda. E tem tantas pessoas assim sofrendo lá em cima. E essas vibrações dessas pessoas são de uma certa forma espalhadas no universo. E quando alguém entra na frequência dessa vibração, pode também sentir algo semelhante. Ou então é um pedido do socorro desse alguém ou dessas pessoas. E essa pessoa aqui embaixo, então, nesse mundo fenomênico, parece que sofre por algumas dificuldades, sendo que aparentemente não encontra a causa. É que em muitos casos, a causa não está aqui, está lá em cima, uma expressão lá em cima, viu? Porque o mundo espiritual, quando a gente se refere, a gente parece que está lá, né? Mas o mundo espiritual e o mundo fenomênico fazem parte desse mesmo plano aqui. E aqui diz assim, ó, no livro O Amor entre Pais e Filhos. E antes de continuarmos, queria fazer aí um sincero agradecimento a você que assiste o programa da Seiichi-no-e, a você que é um grande líder da Seiichi-no-e, que divulga a Seiichi-no-e no idioma português, no idioma japonês, no idioma espanhol, em outros idiomas. Nosso muito obrigado. Mas também aí, ó, muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seiichi-no-e. Obrigado por estar colaborando, fazendo a sua gratidão ao programa para que ele continue levando essa verdade a muitas pessoas pelo Brasil e agora também para a América Latina. Amor entre Pais e Filhos, página 212, diz assim: muitas pessoas se preocupam apenas com coisas imediatas, visíveis, e ignoram completamente os antepassados, simplesmente porque não podem vê-los. Tendem a deixá-los abandonados, sem dedicar a eles nenhuma espécie de oração. Falamos agora há pouco. O sofrimento não está aqui no corpo físico, a dor não está aqui, né? O fracasso não está aqui. Fulano fracassou. Mas que fulano que fracassou? É o corpo? É os 60 quilos, é os 80 quilos, é os 90 quilos que fracassaram? Não, não é esse fracasso. Fracasso, na verdade, é o que está por trás disso. E o que está por trás disso, digamos assim, é a mente que está nesse corpo. Então, esse que é o fracassado. E se ele deixar esse corpo, o que acontece? Falamos disso também. Continua com esse sentimento de fracasso.
E alguém que morre, por exemplo, sofrendo de uma dor, de uma doença, como que fica? Continua sofrendo até não acordar, até não conscientizar que o fracasso não faz parte do Filho de Deus, que a dor não faz parte do Filho de Deus, que a doença não faz parte do Filho de Deus. E aí a Seitonê nos orienta. A nossa felicidade, o nosso sucesso, a nossa paz, a nossa prosperidade, de uma certa forma, ela é influenciada também pelos nossos antepassados, pelo mundo espiritual. E quando tem um ente querido, que de uma certa forma ainda não despertou para a verdade, de que é um ser espiritual, isento de corpo físico, por exemplo, já no mundo espiritual, que não está doendo mais nada, ele continua sofrendo, e esse sentimento, essa vibração, essa angústia é emitida, e alguém da família tem essa possibilidade de entrar nessa frequência e acaba então também sofrendo algumas derrotas na vida. Aí a Seitonê então nos orienta, agradece, orienta. Agradece a seus pais, a seus irmãos, a seu cônjuge, a seus filhos, estão do seu lado. Mas não é porque alguém que também, entre aspas, está do teu lado, mas não tem o corpo físico, que não precisa agradecê-los. Não é porque alguém não faz mais parte desse plano, não precisa mais agradecê-los. Aqui tem uma planta que, essa aqui não é original, né? Deixa eu ver se não é. Mas na sua casa talvez tenha aí, no seu apartamento, na sua casa, talvez tenha uma planta. E quando você deixa de regá-la, a tendência da planta é começar a ir murchando. E quando você vê uma planta, por exemplo, a murchinha, a primeira iniciativa que a pessoa faz é pegar na torneira um pouco de água e jogar na planta. E daí a pouquinho você vai perceber que já está diferente. Um dia também eu passei por uma situação semelhante a isso. Estava lá no oratório, um vasinho de flor. Aí eu fui fazer oração, vi que o vasinho, a flor estava meio murchinha, assim, falei, Deus, o que está acontecendo? Coloquei o dedo ali no vasinho, vi que estava seco. Aí já trouxe 2 copos, né? Um copo d'água que a gente oferece para os antepassados e um copo de água para a planta. Quando no término da oração, percebi que a flor já estava totalmente diferente. Então, regando-se o vasinho da flor, ela voltou ao normal. E também os nossos antepassados também precisam ser regados. E esses regados que a gente fala é amor, é gratidão, é carinho através de orações. E quando assim a gente faz, então as coisas começam a mudar. E aqui também o professor Seicho Taniguchi escreve no livro O Amor entre Pais e Filhos. É algo inadmissível, né, a não gratidão, pois é como não regar as raízes das plantas, as quais fatalmente acabaria secando. Se uma planta começa a secar, qualquer pessoa se lembra de regá-la imediatamente. De modo análogo, se o destino das pessoas começar a declinar, ou se fatos indesejáveis começarem a acontecer em suas vidas, se o destino começar a declinar, ou fatos indesejáveis começarem a acontecer na sua vida, né, elas devem, antes de tudo, pensar se estão precisando regar os espíritos entre parentes e realizar a oração de gratidão aos antepassados. Caramba, me dedico tanto, trabalho tanto, por que as coisas não dão certas? Não é que as coisas não dão certas, elas estão dando certas. Só que o certo está errado. Mas por que está dando errado? Porque não está fazendo o que precisa fazer. Qual é o trabalho que se tem de jogar um pouquinho de água numa planta? Nenhum, digamos assim. Muito simples. E qual é o trabalho que se tem de agradecer aos antepassados? Qual é o trabalho que se tem de, sempre que possível, passar no túmulo dos seus antepassados, por exemplo, levar lá um balde,
um pano, vassoura e limpar o túmulo dos antepassados, no caso das pessoas que têm o túmulo dos antepassados não tão distante. E o que é não tão distante? Talvez para uns 100 quilômetros é longe, para outros 500 é perto. Enfim, você define. Mas é possível fazer isso esporadicamente? É possível fazer isso com mais frequência? É também. Então é só começar a pensar, caramba, meus pais já são falecidos, né? Meu pai em 2006, a minha mãe em 2008. Mas dentro de mim dá uma saudade danada quando lembro deles, né? De todas as coisas boas que a gente viveu junto, das lições que a gente aprendeu deles. Mas hoje também eu tenho uma alegria grande em poder estar todo dia de manhã fazendo a oração de gratidão a eles. Todos os dias de manhã, todos os dias, né? É uma alegria na alma enorme. Falar para o meu pai, muito obrigado, bom dia, mãe, bom dia, muito obrigado. Agora nós vamos fazer, porque eu e a esposa, né, a Viviane, nós vamos fazer essa oração de gratidão ao Senhor, à Senhora, e também, obviamente, para os nossos avós, né? Como isso é bom. Como é bom, né? No meu caso, ir lá na terra de Santa Bárbara do Oeste, que fica no interior de São Paulo, eita, cidade maravilhosa, né? Um abraço aos barbarenses. Aí a gente vai lá também, no cemitério lá de Santa Bárbara, onde tem o túmulo lá da família. Então, é uma alegria também poder ir lá, levar flores, limpar. A questão não é limpar o túmulo em si, mas é o amor, que nem, entre aspas, como a casa deles. E tem muitas pessoas que às vezes ignoram tudo isso. Pensam que as pessoas que não têm mais o corpo não sentem. Sente. Falamos disso sempre na Seitonoye. Porque o que sente não é o coração físico, não é o corpo físico, é a vida, é a mente. Então, quando assim proceder, as coisas começam a mudar, começam a se transformar, você fala, nossa, o que está acontecendo? Por que a nossa vida está mudando tanto? É porque quando nós oramos, agradecemos, quando amamos, se tem alguém que nos quer ver bem, esse alguém é o nosso antepassado, ou esses alguém são os nossos antepassados. Então eu gostaria de convidar você, né, que está em casa, assistindo pela primeira vez, talvez você fale assim, nossa, que assunto doido que esse povo fala. Mas entra no site da Seitonoye, www.sni.org.br, verifique aonde tem uma reunião, participa de uma reunião onde se explica tudo isso. Então, nas academias, por exemplo, da Seitonoye, tem um evento que é cerimônia em memória aos antepassados. Então, em todas as academias da Seitonoye promove esse evento. Então, se programe para ir também neste evento. Você vai perceber a alegria que vai causar na sua vida, no seu coração, só o fato de ir. Só o fato de ir. Então, é uma festa espiritual, que muitos dizem. Nossa, é uma grande festa espiritual, sim. Você pode ir lá para convidar os seus antepassados para estarem participando também. Página 211 do livro O Amor entre Pais e Filhos. Diz assim, devemos orar por eles, não apenas lendo de modo formal as sutras sagradas, colocando flores no oratório ou reunindo parentes em datas específicas. O importante, na realidade, é fazer com que as almas dos antepassados ouçam as palavras da verdade, para que sejam consoladas, manifestar a elas a nossa gratidão e juntos ouvir a pregação da verdade. E continuando aqui, né, o professor Seiichi Taniguchi escreve assim, vamos relembrar, o homem não desaparece quando o corpo morre. O homem não desaparece quando o corpo morre. Ele não é algo tão inconsistente que ao morrer deixa apenas cinzas e ossos que permanecerão na terra enquanto perdure o planeta. O homem é espírito, é filho de Deus, é vida perene. Ah, morreu, acabou? Não acabou. Morreu, acabou o sofrimento, está sofrendo tanto cuidado, que bom que morreu.
Bom, uma cebola. Só o fato de ter morrido não acabou o sofrimento, não. Acaba o sofrimento não quando morre, quando desperta para a verdade. Que o homem é espírito, é filho de Deus, e que o filho de Deus é isento de sofrimentos. E quantas pessoas, né? Aqui tem alguns relatos, né? De pessoas enfermas que se curaram. Tem um relato também aqui de uma pessoa também que o pai bebia muito, mas bebia muito. E conta aqui no livro que o pai bebia tanto que ficava agressivo e que ele saía com a faca correndo atrás dela para querer feri-la. E ela tinha que sair correndo lá no Japão, lá tem a época do inverno, que muitas das vezes neva. Ela tinha que sair correndo, às vezes, de casa, porque o pai queria agredi-la. Sair de casa correndo, muitas vezes, sem a roupa adequada de frio, sem sapato, sem nada. Vai tentando fugir do pai. Até que chegou o momento de compreender que, na verdade, a angústia do pai era apenas uma carência, falta de gratidão, falta de amor. E ela então começou a ouvir as palestras da Cíntia Noyer e foi perceber que a mãe havia falecido e que não estava sendo cultuada, não recebia as orações. Aí então ela começou a fazer a oração de gratidão aos antepassados, obviamente a mamãe, e aí o pai mudou da água para o vinho, que nem diz aqui no Brasil. E quando houve essa mudança, eu falei, nossa, meu pai mudou tanto. Não é que o pai mudou tanto, é que quando tem amor, quando tem gratidão, a mudança que ocorre, na verdade, é apenas o retorno ao natural, ao normal. Que é pais e filhos viver bem, que o homem não precisa depender de tantas coisas que não são necessárias ao estado normal dele, que é o excesso de bebida, de droga, violência, essas coisas todas aí. Então, é possível? É. Então, meus amigos que estão em casa hoje, né, assistindo o programa da Cíntia, nosso muito obrigado. Mas que tal você parar um pouquinho agora, alguns segundinhos só. Vai pensando, o que eu posso fazer por eles? Eu sei que tem muitas pessoas que assistem o programa da Cíntia Noyer, que fazem as orações diariamente. Tem muitas pessoas que vão com uma certa frequência também no cemitério, levam lá flores, limpam também. Que bom, parabéns. Mas tem muitas pessoas que talvez no nosso Oriente não é tanto, a cultura nossa não é tanto assim, né? De estar fazendo esse trabalho, a não ser em datas como 2 de novembro, de ir no cemitério levar flores, né? Mas que tal você começar a fazer uma pequena reflexão rapidinha? Caramba, eu posso fazer mais? Pode e deve. E nós, da Cíntia Noyer, temos um registro para preenchermos o nome dos nossos antepassados, onde escreve lá o nome da pessoa falecida, onde ela fica num santuário, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual, e durante um ano, 1.850 orações são realizadas a essas pessoas ali inscritas. Você fala, nossa Senhora, quanto que vale isso será? Você nem imagina. Voltando uns minutos atrás, falávamos da planta que estava ali meia secando. Jogou água, ela reviveu. E essas orações são esses alimentos. Talvez você está assistindo o programa da Cíntia Noyer com uma bacia de pipoca, uma travessa de bolo, ou ainda, um cesto de manga, laranjas, sei lá o que mais, se alimentando aí, ó, esse corpito. Para quem está lá em cima, a princípio, não precisa mais de pão, mortadela, salaminho, mas precisa de um alimento espiritual. E esse alimento espiritual para eles são as orações, os atos de amor, de bondade e de caridade. Então, ilumine sempre, brilhe sempre para iluminar caminhos. Um beijo a todos, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Muito obrigado.
Ei, não queremos que seja sempre assim. Nós aqui na telinha e você aí do outro lado só ouvindo. Queremos que você fale conosco, interaja, venha até nós e saiba por que existem milhares de pessoas cada vez mais felizes graças a esse ensinamento maravilhoso. Mande um e-mail para sni@sni.org.br e entre em contato conosco para pedir mais informações sobre nossas atividades, bem como também tem alguma dúvida sobre o ensinamento, mande um e-mail e pode ter certeza que você vai participar do quadro de perguntas e respostas do nosso programa e com certeza um de nossos preletores irá ficar muito feliz aí de poder responder, tá bom? Agradecemos de coração a sua companhia. Fica por aqui mais um programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, e nós agradecemos de coração a sua companhia. Muito obrigada, viu? Uma vida iluminada não pode acontecer a quem mantém somente pensamentos sombrios na mente. Então, acenda a sabedoria em seu coração através do nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Um abraço a todos que acompanhou o Modo Feliz de Viver. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau.